Olá, meu nome é Andréa Gadelha, eu sou oncologista infantil do Hospital Napoleão Laureano. Olá, meu nome é Claudenísia, sou assistente social do Hospital Napoleão Laureano. E no hospital nós somos em 7 profissionais que trabalham na perspectiva de efetivação do direito da pessoa com câncer. Na oncologia infantil, ela nasceu em 1997, com a minha volta da residência, e a equipe inicialmente era a Andréa. Depois disso, ao passar do tempo, a equipe é enorme. Nós contamos com vários oncologistas infantis, hematologista, cirurgião infantil, psicólogo, enfermeiro, técnicos de enfermagem, serviço social, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Então a nossa equipe cresceu toda voltada para assistência à criança com câncer. Hoje nós vamos falar um pouco dos sinais de diagnóstico precoce do câncer infantil, infanto-juvenil, e dos direitos que ele tem e do impacto social dessa doença na vida dele. Então vamos falar um pouquinho dos tipos de câncer mais comuns na infância. O principal câncer na infância é a leucemia, é o carro-chefe. 30% dos casos das neoplasias infantis correspondem às leucemias, e delas as principais são as leucemias agudas. Em segundo lugar vem os tumores cerebrais, depois os linfomas, neuroblastoma, tumor de Wilms, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Então aqui esse slide corresponde à faixa etária mais prevalente das neoplasias infantis. Em torno de 1 ano de idade, os tumores mais frequentes são retinoblastoma, que é um tumor da retina, neuroblastoma e hepatoblastoma. Em torno dos 5 anos de idade, as neoplasias mais comuns são leucemia, tumor do sistema nervoso central, linfoma, tumor de Wilms, neuroblastoma, rabdomiossarcoma, células germinativas e retina. Em torno dos 12 anos de idade. Por que eu falo em torno? Porque pode ser 10 anos, 11 anos, 12, 13, 14, 15 anos. Então, na faixa etária da adolescência, ou pré-adolescência e adolescência, a leucemia está em primeiro lugar, depois os linfomas, osteosarcoma, rabdomiossarcoma, células germinativas e sistema nervoso central. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, mostrando alguns slides. O retinoblastoma, por exemplo, ele tem uma característica fundamental que é o reflexo do olho do gato, que a gente chama de leucocoria, que é essa imagem esbranquiçada na retina da criança que você está vendo aqui. Então, nessa outra imagem, está difícil um pouco de ver, mas ele também tem uma imagem esbranquiçada no olho dessa criança, você vai ver no próximo slide. Além da mancha esbranquiçada, existe também a possibilidade da criança vir associada a ela um estrabismo, quer dizer, um olhinho da criança ou para um estrabismo convergente ou estrabismo divergente, um olhinho para dentro ou para fora. Perda da visão, hiperemia na conjuntiva, lacrimejamento. Aí você vai me dizer, uma criança pequenininha, que é a faixa etária em torno de 1 ano, com lacrimejamento pode ser um retinoblastoma? Gente, o mais frequente é ser obstrução do canal lacrimal. Mas se a gente tem, além do lacrimejamento, hiperemia na conjuntiva, a gente também tem estrabismo, a gente também tem a leucocoria, que é o principal sinal da doença, a gente não pode ficar pensando que é obstrução do canal lacrimal. A gente vai pensar numa doença mais séria e tem que investigar com exame de fundo de olho. Nessa imagem aqui embaixo, mostra uma tomografia com um tumor na retina de um olho dessa criança. No próximo slide, a gente vai ver o reflexo normal do olho. O reflexo normal é vermelho. Quando a gente tira uma foto com flash, aquele olho se mostra avermelhado, porque a gente está tirando a foto, a pupila dilata, e a gente está tirando a foto da parte vascular do olho, que fica lá na retina. Se tem algo no meio do caminho entre a retina e o teu flash, que no caso é o tumor, a gente vai acabar identificando a leucocoria, que é a mancha esbranquiçada, que é essa manchinha, que a gente vai voltar no slide, essa manchinha que vocês estão vendo aqui, bem intensa, que parece o reflexo do olho do gato. Olha o olho do gato no brilho dele, quando a gente tira foto dele, ou quando um carro está passando com um farol aceso na frente dele. Então parece essa mancha. Uma outra neoplasia que é própria da pequena infância, né, abaixo de 1 ano de idade, é o neuroblastoma, que é um tumor que acontece no abdômen da criança.
No abdômen, na verdade, em mais de 50% vai acontecer no abdômen. Mais de 70% vai acontecer na região de suprarrenal. Mas também pode aparecer em outros locais, como mediastino, região paravertebral. Esse tumor tem uma característica de já vir com metástase no diagnóstico na maioria dos casos. E isso é muito ruim, porque a criança vem, que metástase vem? Vem com presença de lesão em osso ou em medula óssea. Então a criança vem muito sintomática, vem com muita dor. Além da massa abdominal, ela vem chorosa, a gente não pode tocar porque ele dá escândalo de dor. Então, na maioria das vezes a gente acaba tendo que medicar para dor para depois dar um diagnóstico ou conseguir examinar a criança. Vamos para o próximo slide. Então, vocês estão vendo crianças realmente nessas fotos, crianças bem pequenas. E a clínica, perda de peso, essa irritabilidade pela dor, aumento do volume abdominal, mas também pode aparecer atrás da órbita. A gente sabe que a maioria no abdômen, mas também pode aparecer atrás da órbita. E aí o olhinho fica para fora, da exoftalmia. E pode haver equimose periorbitária. O que é equimose? Aquelas ronchas, aquela imagem enegrecida na pálpebra, que você pode confundir com um trauma, com uma batida, um espancamento, inclusive, e você vai ver no próximo slide, mas a gente tem que lembrar, em criança pequena, com uma massa abdominal, e que pode ter lesões também no couro cabeludo, no crânio, na calota craniana, ela também pode ter uma lesão retroorbitária que dá essa imagem arroxeada na pálpebra. Vocês vão ver aqui no próximo slide. Daqui a pouco vocês vão ver. Essa imagem aqui mostra uma criança pequena com a massa abdominal gigante e essa outra criança com a exoftalmia. O olhinho está mais para fora, mostrando uma massa gigante também aqui na região da têmpora da criança, e empurrando a órbita. E a palidez é muito intensa. Então, mas pode vir uma criança com um aspecto clínico bom, normal, e uma massa palpável no abdômenzinho dela. Crianças pequenas com um volume abdominal importante. Essa aqui é aquela equimose periorbitária, que a gente chama de olho do guaxinim, que parece o olhinho desenhado do guaxinim mesmo. Mas pode vir uma equimose muito sutil, como essa outra criança aqui. Então, quando essa criança chegou para mim, ele chegou a equipe falando assim, doutora, tem uma criança que veio aqui para fazer a investigação de um caroço na barriguinha. E aí eu digo, eu queria ver a criança para pedir alguns exames enquanto eu estou atendendo os outros. Aí eu olhei a criança, quando eu olhei, eu disse, olha, eu tenho que internar, porque a gente vai ter que fazer uma imagem dela, que a gente pode estar lidando com uma neoplasia mais séria. E aí as meninas, como assim? Pode ser um neuroblastoma. Mas como é que a senhora acha que é um neuroblastoma? Primeiro, a idade. Um tumor no abdômen de uma criança pequenininha é a primeira hipótese diagnóstica, é o neuroblastoma, e ainda por cima ela tinha a equimose na pálpebra superior, que pode ser inferior também. Isso chama atenção para o neuroblastoma, e a gente fez os exames direcionados para ela. As leucemias. As leucemias agudas, que a gente já falou no primeiro slide, ela ocupa 30% dos casos das neoplasias infantis. A clínica depende do tipo da leucemia. A tríade mais clássica é febre, palidez e apatia. Se você me disser que uma criança hoje está com febre, ela vai estar apática, ela vai não estar querendo brincar, então é muito comum isso. Só que vem junto com isso a palidez. E uma palidez que ela não estava 15 dias atrás. A tia, a vizinha, um parente que não vê toda hora, vai acabar chamando a atenção e dizendo assim, olha, teu filho tá tão branquinho, tá tão estranho, e a criança sem querer brincar, sem querer fazer as atividades normais e também comendo mal. E aí é uma palidez que aconteceu de 15 dias para cá, de 20 dias para cá. Associado a isso, existe a possibilidade de ter outros sintomas, que que chamam muita atenção para a gente, que são as dores em membros inferiores. Quando a gente fala dor em membro inferior, a gente lembra dor de crescimento, a gente lembra dor de atividade física de uma criança que faz balé, que dança, que pula, que brinca, que joga bola, que faz natação e que de noite ele tem essa dorzinha nas pernas. Certo, isso acontece. Mas uma criança que vem, uma palidez repentina de 15 dias, de 10 dias para cá, associada a uma febrezinha baixa, astenia, não quer mais brincar,
e a dor cansada nas duas pernas, tem que ter um hemograma, no mínimo. E esse hemograma, ele nos ajuda a dar um diagnóstico, sim. Ele é o ponto de partida para um diagnóstico de uma leucemia. Então, aqui, outras clínicas, né, para a leucemia, outras sinais que ele pode nos mostrar, é aquela adenomegalia, que é o gânglio aumentado de volume. Pode ser cervical, pode ser axilar, pode ser supraclavicular, pode ser inguinal. Então, nesse slide, mostra vários tipos de gânglio. Gânglio no pescocinho, aqui, na região axilar, na virilha, que é a região inguinal. Então, a gente tem gânglios acima de 3 centímetros, que não doem, que são fixos. Eles chamam muita atenção para alguma doença, que pode ser maligna, mas pode ser uma infecção do tipo tuberculose, toxoplasmose. Então, a gente tem que dar um diagnóstico. A criança, quando tem gânglio na região supraclavicular, que é acima da clavícula, sempre é alguma doença. Então, é obrigatório biópsia nesses gânglios. E esses gânglios também chamam a atenção para as leucemias que a gente está falando há pouquinho. Então, mostrando que além dos gânglios, além das dores em membros inferiores, além da apatia, febre baixa e palidez, também pode ter sangramentos, como petequias e equimoses. Petequias são sinais de sangue no corpo. Se você aperta, ele não desaparece. Uma petequia, ela confunde a gente com uma picada de inseto, uma picada de muriçoca. Mas a picada de muriçoca, quando você aperta, ela desaparece e volta. É como se tivesse esmaecido e volta de novo o mesmo sinal. A petequia não acontece isso. A petequia você aperta, ele não some em hora nenhuma e nem diminui a intensidade dela. Ela sempre fica na mesma intensidade. Por quê? Porque é um extravasamento de sangue debaixo da pele. Então ela não muda de aspecto. Já no slide aqui, a gente está vendo, nessa primeira foto aqui, várias petequias no corpo de uma criança bem branquinha que fica mais fácil de ver. Nesse outro slide, a gente também tem algumas petequias e equimoses em membros inferiores de uma criança. Outros tipos de sangramento são epistaxe, que é o sangramento nasal, sangramento de conjuntiva ocular, sangramento aqui em pálpebra, sangramento em gengiva de novo. A gengivorragia chama a atenção da gente não só para má higiene bucal, mas também para uma patologia que é a leucemia. Então, a criança com palidez, com dor nas pernas, a palidez repentina, dor nas pernas, febre baixa e gengivorragia, fica bem ligado que a gente pode estar diante de uma leucemia. A gente tem outras manifestações como dor óssea, artralgia, dor de cabeça, vômito e paresias, mas isso é quando a doença realmente está mais avançada. Tumor do sistema nervoso central. Então a gente já falou de retinoblastoma, neuroblastoma, leucemia e agora os tumores cerebrais. Os tumores cerebrais são os tumores sólidos. Então, o que é sólido? Tudo que não é leucemia e linfoma. Então, leucemia e linfoma, linfoproliferativo. Tumor sólido é todo o resto. É tumor de Wilms, é neuroblastoma, é o retinoblastoma, osteosarcoma, tumor do sistema nervoso central, isso tudo é sólido. Então, o tumor do sistema nervoso central é o tumor sólido mais frequente na infância. Então, ele vai perder incidência para as leucemias. Ele acontece, na grande maioria das vezes, na região de fossa posterior, aqui atrás da nuca. Então, nesse primeiro slide aqui, nessa primeira foto, mostra um cérebro onde a parte posterior do cérebro fica localizado o cerebelo, o tronco e o quarto ventrículo, que é o espaçozinho que fica entre o cerebelo e o tronco. Então, essa região se chama fossa posterior, é onde acontecem os principais tumores na infância. Então, nessa região, um tumor que cresce nessa região, ela comprime o quarto ventrículo. E o quarto ventrículo ele é necessário como um córrego. Ele precisa escorrer ou escoar o líquor que é produzido em cima, drenado por esse córrego que vai ser reabsorvido pelo sangue. Se nasce um tumor naquela região que comprime o quarto ventrículo, que é esse córrego, o que vai acontecer? A obstrução. Na hora que faz a obstrução, o líquido acima
e fica acumulado. Então, o paciente tem um quadro de hipertensão intracraniana. Esse quadro de hipertensão é pelo acúmulo de líquido, que vai dar o quê? Dor de cabeça, vai dar vômito em jato e vai dar a cefaleia. E geralmente a cefaleia é matutina, é pela manhã. A criança acorda com dor de cabeça, vomita, tudo melhora, vai para a escola, volta de novo para casa, tudo bem. No outro dia, dor de cabeça, vomita, e quando vai progredindo, a criança começa a ter uma marcha desequilibrada, que chama marcha táxica. Essa marcha táxica é o que na maioria das vezes leva à urgência, leva o paciente a um hospital. A dor de cabeça leva, mas a mãe diz, pode ser besteira, o menino não quer ir para a escola, aí diz que está com dor de cabeça, e aí vem o vômito, aí ela começa a ficar preocupada, por que está vindo vômito? Então, dor de cabeça e vômito numa criança não é normal. Vá atrás de um diagnóstico. E a gente na oncologia infantil sabe que os tumores cerebrais, eles são os tumores sólidos mais frequentes, então tem que ter um diagnóstico precoce para a gente conseguir o êxito da cura. Então, nesse outro slide aqui, está mostrando o tumor, além da fossa posterior, que é aqui na nuca, ele pode ter tumor no hemisfério também. E tumor em hemisférios, a gente lembra que dá muito mais frequente crise convulsiva em criança. Criança muito pequena, aquelas que abaixo de 1 ano de idade, e aquelas que em torno de 1 ano, tem a fontanela, que é a moleirinha aberta. E aí isso facilita ao crânio aumentar, porque ele se torna elástico, aumentar ou diminuir de tamanho. Então, normalmente, quando a gente acumula líquido, a gente tende a esticar esse crânio. No nosso, que é uma calota craniana fechada, não vai acontecer isso. Então, o crânio ele não tem como aumentar de volume, não há como fazer macrocrania. E o que vai acontecer é que vem os sinais de hipertensão muito mais evidentes, como cefaleia, vômito e a marcha táxica. Na criança pequenininha, que a fontanela é aberta, a moleirinha é aberta, o crânio ele se distende, tipo, é como se ele tivesse dilatado, e o que vai acontecer é que isso compensa um pouco a pressão que está dentro da cabecinha da criança. Mas aí tem uns sinais que são mais comuns na criança pequenininha. A fronte fica muito proeminente, fica muito aumentada de volume. Pode ter circulação colateral nessa fronte e a criança pode ter distúrbio de comportamento, estrabismo e perda daquelas aquisições. O que é perda da aquisição? A criança, a gente sabe que ela engatinha em torno de 6 meses, 7 meses ela está engatinhando, senta aos 5 com apoio, depois ela se torna a sentar sem apoio, ela fica sentadinha sem precisar, sem cair. Depois, em torno de 7 meses, 8 meses, ela está engatinhando, 1 ano ela anda. Isso são as aquisições do sistema nervoso central. Então, a criança pequenininha, quando tem um tumor cerebral, ela tende a perder essas aquisições. Ela já estava sentando sem apoio, sem cair, de repente ela desequilibra quando você bota para sentar. Ou ela já estava andando, já não consegue mais andar. Ela perde a marcha. Então, ela perde essas aquisições. Então, isso chama atenção para um tumor cerebral, sim. Ou uma doença até degenerativa do sistema nervoso central. Mas é obrigatório uma consulta com o pediatra e depois com o neurologista. Então, aqui mais fotos, mostrando criança que chegou para a gente nessa situação, realmente é uma situação muito precária, chegou com uma infecção grave e um tumor cerebral. Linfoma. Linfoma são das doenças neoplasias que acontecem nos linfonodos. Então, a gente tem 2 tipos, o linfoma não Hodgkin e o de Hodgkin. Parece estranho o nome, mas é esse o nome dado. Então, o não Hodgkin, as adenomegalias são os gânglios, eles são de grande frequência na região cervical, com crescimento muito rápido. Em 1 mês, de um gânglio que era do tamanho de uma azeitona, ele se torna gigante. Vamos fazer um paralelo. Com a doença de Hodgkin, que é de baixo, o gânglio que tem um crescimento lento, de uma azeitona que ele se inicia, ele vai continuar a azeitona 1 mês, 2 meses, 3 meses e pode ir crescendo progressivamente e lentamente. Tem deles que pode crescer rápido, mas a grande maioria tem um crescimento insidioso, lento. Tem pacientes que a gente dá um diagnóstico com 8 meses, com um gânglio mais ou menos de 3, 4 centímetros. Então, não é o tamanho, mas sim a persistência desse gânglio, um gânglio de, assim, acima de 3 centímetros, que persiste e você tem que correr atrás de um diagnóstico. Associado a esse tamanho desse gânglio, a gente pode ter um paciente no linfoma de não Hodgkin, que é rápido,
que ele tem uma evolução muito agressiva, ele pode ter uma dificuldade na deglutição. Por quê? Porque faz obstrução mesmo da passagem do alimento. Ele pode ter febre, perda de peso, pode ter alargamento de mediastino. Ele não tem gânglio só cervical, ele pode ter gânglio na região torácica, e esse gânglio fazer com que o mediastino ele alargue de tamanho. E nessa hora que ele alarga, a gente faz um raio-x, a criança está cansada, com gânglio cervical, você faz um raio-x e você vai ver um brancão aqui embaixo. Então, mostrando que ele está alargado e que é uma emergência na nossa área. A doença de Hodgkin, ele pode fazer a mesma coisa, mas de uma forma mais lenta, mais insidiosa, mais devagarzinho. A gente tem na doença de Hodgkin, além do gânglio, que geralmente é cervical, a gente tem febre, que é esporádica, que a febre vem baixinha, hoje tem, amanhã não tem, 2 dias não tem, 3 dias não tem, e tem de novo, geralmente no final da tarde. A sudorese noturna. O que é sudorese? As pessoas dizem, o menino sua muito, mas todo mundo na casa está suando? Tá, então ele vai suar também. Não, ele sua sozinho, o resto da casa está todo bem e esse menino molha a blusa. Então, a sudorese noturna ele tem que molhar uma blusa para mostrar que é uma sudorese importante. Faz até bigodinho de suor. Prurido no corpo. Tem criança que vem que parece que está com sarna, com escabiose, mas é tanta coceira e quando você começa a tratar, aquele prurido ele vai embora. E essa criança também pode ter alargamento de mediastino. Então aqui tem algumas fotos no slide mostrando gânglios importantes em crianças mais velhas, que é onde a gente vai encontrar mais os linfomas. Aqui tem na região cervical baixa e supraclavicular, gigante esse gânglio. Essa outra criança tinha um gânglio grande no abdômen. Ela vai dizer, o linfoma não é só no pescoço? Não. Ele pode ser exclusivo do abdômen, por exemplo. Então, esse garoto aqui tinha uma massa enorme no abdômen, apesar de aparecer batidinho aí, bem magrinho, mas na palpação você sentia a massa endurecida nesse abdômen. Esse outro paciente chegou nessa situação. É um linfoma não Hodgkin extremamente agressivo, com uma massa extensa. Essa criança curou, apesar de ter essa doença toda. Então, imagina uma família vendo o filho numa situação dessa. É terrível. A gente vai ver essa outra criança também com a massa gigante na região cervical. Esse outro paciente fica com o pescoço alado. O pescoço parece de um cavalo aqui, ó. Ele emenda o lobo da orelha no ombro, de tanta massa que está aqui na região cervical. E esse aqui mostra o alargamento do mediastino. Aqui tem a área cardíaca, pulmão de um lado, pulmão do outro, e o mediastino, que é essa área aqui, teria que estar mais fininho, e ele está bem esbranquiçado, mostrando que tem massa lá. Outro tumor, que é próprio da infância, chama tumor de Wilms. Estamos terminando, daqui a pouco a gente conclui mais um tumor e finaliza. O tumor de Wilms é um tumor próprio da infância. Ele acontece, é um tumor embrionário, ele acontece no rim da criança, geralmente unilateral, mas pode ser nos 2 rins, simultaneamente ou em épocas diferentes. A criança vem brincando, pulando, não tem sintoma, não tem febre, não tem perda de peso, vem ótima. Vem com a massa na barriguinha, que a mãe percebeu, que um tio percebeu, que um irmãozinho percebeu. Às vezes, raramente, 25% dos casos, a criança vem com essa massa e vem com dor abdominal, ou com pressão alta, ou hipertensão. Pressão alta, que é hipertensão, ou hematúria. Então, normalmente, 75% dos casos só vem com a massa palpável por alguém. Na hora que trocou a fraldinha, percebeu, na hora de um banho, percebeu, e isso chama atenção. Não acho que a barriga da criança é dura. A barriga de uma criança pequena não é dura. Então, palpou algo endurecido, tem que fazer uma avaliação, um 5 médico. O estado geral vem excelente e eles têm, na ultrassom, a gente vai identificar o tumor na região retroperitoneal. E aqui a gente vai mostrar umas fotinhas de uma criança que chegou para a gente emagrecido, com abdômenzinho globoso, e era um tumor de Wilms. Essa mesma criança aqui é um tempo depois da cirurgia, já mostrando o abdômen já bem sequinho. Essa outra criança que chega com um tumor parecido com um linfoma, aquele que eu mostrei há pouco tempo. Ela tinha um tumor nos 2 rins. Fez uma cirurgia de nefrectomia parcial, bilateral. Tirou um pouco de um rim, um pouco do outro, onde tinha um tumor, e a gente fez quimioterapia.
E essa criança hoje é essa moça que está aqui do lado, junto com a mãe, não corta o cabelo, adora o cabelão dela, porque ela disse que perdeu o cabelo na época que era pequenininha, não gosta de cortar o cabelo. E está muito bem. E vem algumas malformações envolvidas com tumor de Wilms, como nesse caso aqui, hemihipertrofia. O que é hemihipertrofia? A criança que tem um ladinho maior que o outro, uma perna mais comprida, um braço mais comprido, um lado do corpo maior do que o outro lado. Isso chama atenção porque essa malformação ela tem uma associação importante com alguns tumores. Um deles é o tumor de Wilms, que é o tumor renal, mas também com o tumor de fígado, que é o hepatoblastoma. Então tem que lembrar que hemihipertrofia não é só porque ele vai andar mancando, mas ele tem que fazer um acompanhamento com o pediatra para fazer ultrassom anual, para a gente identificar se tem alguma lesão a nível do abdômen. Osteosarcoma, que é um tumor ósseo, é o próximo tumor, geralmente acontece em adolescentes, ele tem geralmente um aumento de volume perto do joelho, então extremidade distal do fêmur ou proximal da tíbia, então na região do joelho aumenta o volume. E geralmente os adolescentes eles vêm falando que sofreram algum trauma andando de bicicleta, praticando algum esporte, brincando com o irmãozinho, e que a partir dali começou a ter dor e aí aumentou de volume. O trauma não está relacionado a este tipo de tumor. Senão, um hospital de traumas, ele só teria tumor. Ele não teria o trauma propriamente dito, e não é isso que acontece. Então, lembrando que se você acordar hoje com uma dor nas costas, você vai relacionar algum trauma. Eu peguei no peso ontem, eu dormi mal porque a cama estava assim, então relaciona-se com algum trauma. Lembrando que o tumor ósseo na criança, há essa relação que a gente tende a ter, mas não é real em relação ao tumor. O tumor existe, ele aumenta de volume e por isso causa dor. E aí vem a clínica da criança. Então, voltando ao slide, tem aumento de volume no membro, com dor local. O paciente claudica, que é manca, ele fica mancando para andar, porque geralmente acontece em membros inferiores, e pode, por mínimos esforços, fazer uma fratura. E a fratura a gente chama patológica, porque precisa de uma neoplasia ou de uma doença naquele osso para que o osso fique vulnerável à fratura. A gente acaba fazendo um raio-x e o raio-x identifica a lesão, inicialmente. Então, mostrando aqui no slide um aumento de volume desse joelhinho aqui em relação ao outro. Pode ter doença benigna nesse joelho? Pode. A gente pode ter várias doenças benignas que confundem, mas na hora que o paciente tem um tumor, quer dizer, um aumento de volume, no mínimo faz um raio-x. A partir daí, a gente pede tomografia, ressonância, para avaliar o osso em si. Nesse caso, a gente identifica com imagem e depois faz a biópsia. Então, mostrando que não é só no joelho, mas também no punho de uma criança, no tornozelo, embaixo, na tíbia distal ou próximo ao tornozelo, também pode ter esse tipo de tumor. Então, a gente falou alguns sinais e sintomas para alertar o diagnóstico precoce do câncer infantil, porque a gente não consegue prevenir o câncer infantil. A gente previne o câncer de adulto na maioria das vezes, porque tem muita relação com fatores ambientais, como vírus, como o uso de álcool, cigarro, então, tipo vírus como HIV, HTLV, o vírus do Epstein-Barr. A gente tem associação com agrotóxico, mas na criança a gente não tem isso. Então a gente tem que fazer um diagnóstico precoce. Ou seja, nos primeiros sinais e sintomas tem que ser levado ao médico. Tanto do médico do PSF, como o pediatra, como o médico de um hospital. A gente falou sobre isso para alertar sobre o diagnóstico precoce, desejando assim aumentar as chances de cura. Mas a gente não pode esquecer daqueles que têm um diagnóstico tardio. A gente encaminha para a gente a si mesmo, porque a gente pode também oferecer qualidade de vida. Falando em qualidade de vida, eu queria perguntar à nossa apresentadora também, Claudenísia, como é que se dá o impacto desse diagnóstico que tanto eu falei agora, Claudenísia, na vida dessas famílias. Então fala um pouquinho sobre esse impacto. Vendo a sua apresentação, doutora André, a gente fica se imaginando, né? Imaginando dentro de uma sala recebendo esse diagnóstico. Então, como é impactante para a família
receber um diagnóstico desse de câncer, né, na família. Então, assim, a primeira coisa que nós percebemos na nossa atuação, né, ao longo dos anos, é o impacto psicológico. O impacto, essa notícia traz muita angústia, muito medo, principalmente por conta do estigma da doença ainda, que é uma doença que ainda tem o estigma de ser uma doença sem cura e que fatalmente dá finitude. E você está aqui para me falar sobre isso também, que 70% hoje das crianças com diagnóstico de câncer são curáveis. Então, por conta disso, a gente faz também toda uma abordagem quando essa criança chega junto com a família, faz uma escuta qualificada. Como assistente social, a gente faz essa escuta para dar um feedback também para a equipe, porque a gente vê o paciente junto com a sua família uma integralidade na forma, não só biológica, né, mas na forma social, na forma de suas crenças, principalmente nessa teia social que toda a família do paciente que está sendo atendido tem. Então a gente faz essa escuta, ver quais são todo o entorno quem está do lado dessa criança, quem vai ficar acompanhando essa criança, quais são a parte social. A gente faz tem todo um aparato no hospital, a gente dá esse feedback para a equipe multiprofissional, porque a partir desse feedback que nós vamos dar, eles vão fazer até para a própria aderência ao tratamento, porque com esse diagnóstico a família tem um medo, e o medo pelo desconhecido, porque no momento que essa família, muitas vezes 70% dessas famílias que procuram o Hospital Laureano, elas são advindas do interior, são pacientes extremamente carentes. Então, assim, a gente está lá também para poder fazer essa tradução da questão do tratamento também para essa família. Então, as principais dificuldades que nós encontramos na nossa atuação, a dificuldade, além psicológica, social, tem essas dificuldades, as mais extremas, que causam a vulnerabilidade do paciente, dessa criança e da família, a questão também econômico-social, são várias dificuldades. E dentre as dificuldades, tem o custeio da medicação, específica para o tratamento, que muitos são fornecidas pelo hospital, mas essa criança, quando recebe alta também, ela vai precisar de algumas medicações para poder fazer em casa. Então, o custeio de alimentação adequada para o paciente. Tem muitos pacientes que têm que se alimentar com alimentação parenteral, que muitas vezes não consegue acesso pelo SUS, e a família muitas vezes tem que custear. Custeio de produtos como fralda, descartável, curativa, entre outros. Manter também o custo dessa educação dos outros filhos também é uma dificuldade. Manter o aluguel de moradia, prover o sustento da família, porque muitas vezes esse paciente, a família, o pai ou a mãe, tem que deixar seu trabalho. Dependendo do seu vínculo empregatício, ele tem que deixar seu trabalho para poder acompanhar essa criança, que são longas internações, principalmente no começo do tratamento quimioterápico, são longas internações. Dependendo do vínculo, eu digo por quê? Porque pela CLT, o paciente, a família não tem direito, o pai e a mãe ele não tem direito a acompanhar seu filho. Mas se for um concursado, ele teria direito. Aí por isso que eu falo que é a questão, dependendo do vínculo empregatício. Manter o padrão dessa família, no momento que a família tem esse diagnóstico, e ela tem que mudar toda a sua estrutura familiar, toda a sua estrutura para poder acompanhar essa criança, porque ele precisa de cuidados especiais, né? Então, não é só o paciente, é toda a família em volta, né, que realmente adoece, porque fica tudo voltado para a questão do diagnóstico da criança, do câncer. Então, toda a estrutura social, até social dessa criança, vai mudar completamente com esse diagnóstico. Então, tudo é visto, principalmente a parte econômica. Então, o custeio de transporte também, tudo isso, medicamentos, alimentação, tudo isso é visto no momento do diagnóstico. Então, não é só aquela criança, não é só a criança que está interna, mas a família,
o pai e a mãe que deixou os outros em casa. Então, tudo isso também é visto, né, por toda essa teia social. Ainda tem algumas coisas, né, para a gente falar um pouquinho do serviço social. As dificuldades econômicas, né, que você exatamente, que a gente está elencando. A partir dessa escuta qualificada que nós fazemos com a família, a gente tem como direcionar para alguns direitos que esse paciente tem, que a pessoa com deficiência tem, a pessoa com câncer tem. O paciente oncológico, ele dispõe de alguns direitos sociais específicos, né? E embora eles tenham algum respaldo legal, os pacientes enfrentam um tortuoso caminho para acessar esses direitos, que muitas vezes eles não acessam esses direitos. Primeiro, porque eles não conhecem, muitas vezes. E segundo, porque os próprios são vítimas de um sistema também que está aí para assisti-los, mas que muitas vezes acaba por excluí-los, né? Principalmente por conta da burocracia que é extrema. Em relação aos direitos, Claudinha, do paciente com câncer. Aí nós vamos agora identificar alguns direitos da pessoa com câncer, certo? Alguns direitos, aqui não são todos, são alguns que são os mais solicitados. É o andamento judiciário prioritário. A lei dos 60 dias, a pessoa com câncer ele tem direito de se submeter ao tratamento pelo SUS no prazo máximo de 60 dias, desde o momento do diagnóstico, certo? O transporte gratuito, urbano gratuito, passe livre, também é direito do portador de câncer. Aqui na Paraíba, quem tem direito ao passe livre não é o portador de câncer, é o deficiente físico. Então, essa lei não é direcionada para o portador de câncer, mas para o portador de câncer que teve, em decorrência do tratamento, ele ficou com a sequela física. Então, ele tem direito à questão do passe livre. E ainda tem outros direitos relacionados à compra de veículos, não é isso? Tem alguns direitos. Porque tem os pais das crianças. As crianças não dirigem, mas tem os pais. Pronto, é isso, justamente. Tem alguns direitos que é direcionado porque nós estamos falando de infanto-juvenil, né? Isso. Então, a gente está falando, não é a criança que vai ter direito a utilizar o carro, é o pai. Então, tem alguns direitos que o pai vai poder ter acesso, certo? Como a isenção do IPVA. Dentre essas isenções do IPI, IPVA e ICMS, que o portador de câncer tem direito, se constar deficiência física, a única que o pai poderia ter, o pai ou a mãe poderia ter, seria a isenção do IPVA. Por quê? É o único que dá direito ao não condutor. Então, dentre esses 3 impostos, IPI, IPVA e ICMS, para um pai de uma criança que está acometida, que está fazendo tratamento de câncer, é o único direito que ele iria poder ter. Por quê? É o não condutor. Então, não é a criança que vai dirigir. Então, é o pai que vai dirigir, é o não condutor. Então, dentre esses, é o único que ele poderia acessar. Alguns outros direitos, né, também que nós estamos destacando, que é o tratamento fora de domicílio, pelo TFD, né? Geralmente, esse tratamento fora de domicílio, além de ser interno dentro do estado, ele também dá direito para transplante. Digamos, o hospital, a Paraíba não tem ainda transplante de medula óssea, certo? Então, geralmente a gente encaminha os pacientes para Recife, para São Paulo. Então, o estado, ele paga, certo? O tratamento, ele é responsável por esse tratamento fora de domicílio. Então, esse paciente, nosso paciente, ele tem direito ao tratamento fora de domicílio. O fornecimento de remédios também. O saque de FGTS também. O pai e a mãe que trabalha, que tem o FGTS, ele tem direito a retirar no momento que ele tem esse diagnóstico. Tem um atestado específico para isso, certo? Que o médico fornece para poder dar entrada, para poder retirar esse saque do FGTS. Bem como também o do PIS também. Tem direito a retirar o fundo do PIS e também o do PASEP. A quitação da casa própria também, o pai também tem direito o pai e a mãe têm direito a essa isenção, porque dependendo do processo que ele tem, muitas vezes, geralmente é junto à Caixa Econômica, que eles têm um seguro. Então, dentro desse seguro, né, cada paciente tem que ver, a família tem que ver
dentro dos critérios desse seguro, se tem a questão das doenças graves, que é onde entra o câncer, certo? E a isenção do imposto de renda na aposentadoria, essa isenção do imposto de renda é só para quem realmente é aposentado. Esse benefício à prestação continuada, que é o BPC, é um benefício que é o mais solicitado, principalmente para nossas crianças do Hospital Laureano, que, como eu falei antes, 70% são advindos do interior, pacientes carentes, famílias extremamente com vulnerabilidade social. Então, são as que mais são solicitadas a poder ter esse direito do benefício de prestação continuada. O auxílio doença, para quem trabalha, a aposentadoria por invalidez, também para quem trabalha, e a questão da majoração, que é o acréscimo de 25%, para quem já é aposentado, tem o direito, 25%, em cima dessa aposentadoria, aquelas pessoas que têm condições, que não têm condições de se manter sozinho, condições que estão passando por digamos, que o câncer acometeu, ela não deambula, então ela tem uma deficiência a mais, então tem direito a dar entrada junto ao INSS com 25% desse valor. Então esses são alguns dos direitos que o portador de câncer tem, a pessoa com câncer tem. Só que a gente quer justamente lembrar que muitos desses direitos que nós estamos apontando, esses direitos são para a pessoa com câncer de uma maneira geral, mas tem algum desses que é específico justamente para a criança. Então, para a criança, para o pai e a mãe que estão acompanhando sua criança nesse tratamento. Após toda essa fala, a gente queria agradecer a todos vocês por estarem assistindo essas palestras do Hospital Napoleão Laureano, que muito nos orgulha de estar participando. A pediatria, assim como todo hospital, ela é voltada para as crianças e para os pacientes portadores de câncer de uma forma global, não só focando na doença, mas sim focando no bem-estar social, na melhor condição de vida, tanto no hospital, tanto daquele paciente quanto do seu entorno, que são seus familiares. No caso das crianças ainda tem problemas além, que são geralmente que quando vem crianças para a gente, você imagina que ele deva ter irmãos de uma faixa etária próxima. Então significa que estão em casa e tem um pai em casa e tem o pai tomando conta dessa família. E aí tem um problema social que vai crescendo, porque a mãe está junto conosco tomando conta daquela criança no hospital e ela para de trabalhar. Então, como fica a situação desse pai com essas outras crianças que estão em casa? As crianças são distribuídas na casa de tios, de avós, de parentes, de vizinhos, para que o pai possa se deslocar até o hospital para trazer alguma coisa para sua esposa ou para ver seu filho que está enfermo. Como ele fica no trabalho nessa situação? Ele tendo que se deslocar para a cidade de João Pessoa para poder fazer essa assistência. Então, tudo isso é um problema social grave, né, Claudinha? E é muito importante, justamente porque não é só a doença em si, né? Digamos, você como oncologista, você está vendo a criança de uma maneira geral, a parte mais, digamos assim, biológica, digamos, da doença. Nós temos que ter essa visão integral, não só do paciente em si, mas de todo o que está à sua volta, as suas condições sociais, porque ela não vai ficar o tempo todo 100% internada. Então, ela tem que ter a estrutura também. Então, todos nós temos que ter esse olhar. Então, um dos aspectos do serviço social é isso. A gente olhar para aquela criança, fazer essa tríade, né? Que é a família, a equipe e o paciente. Então, a gente tem que dar essa liga, né? A gente tenta fazer isso na perspectiva também de viabilizar direitos, porque é por isso que é muito importante o papel que nós estamos fazendo aqui e tá demonstrando para todos, para que conheçam os seus direitos, porque no momento que você conhece o seu direito, você tem condição de conseguir acessá-los. Buscá-los e acessá-los. Então, gente, a gente está se despedindo aqui, agradecendo a vocês de estarem nos assistindo. Essa foto aqui representa alguns da nossa equipe da pediatria.
mostrando alguns médicos, algumas pessoas da equipe da recepção, de enfermagem. A gente tem aqui a doutora Inayana, que recentemente entrou no nosso grupo, doutora Gleiciane, 2 oncologistas infantis, doutora Melina, que também é oncologista infantil, doutora Heloísa, que é hematologista, doutora Moema, pediatra, doutora Alta, pediatra, doutora Alice, pediatra. Eu estou aqui, nessa foto um pouco mais loura, na época do coronavírus a gente acaba não podendo fazer isso. Então, aqui foi um grande almoço que nós fizemos para comemoração, e tem o pessoal da recepção, o grupo da enfermagem, o serviço social, fono, Claudinha está aqui conosco nessa foto, Claudenísia, e queremos mostrar que a nossa equipe é integrada e só funciona dessa forma, não adianta trabalhar sozinho. Obrigada. Obrigada.